Metafísica 4 em 1. Cone Mendes. Orar sem cessar. Se você não tem tempo para a oração, para o tratamento e para a meditação, ou seja, se você não tem tempo para se dedicar a Deus, é porque todo o seu tempo está ocupado com problemas e doenças. Esta é uma maneira sutil de lhe dizer que todo o tempo que você dedicar ao plano espiritual será uma libertação para tudo aquilo que hoje lhe preocupa. São Paulo disse, em sua primeira epístola aos Tessalonicenses, orai sem cessar. Nós sabemos que ele não quis dizer que deveríamos passar a vida ajoelhados, repassando o terço. Nós sabemos que todo pensamento, toda emoção e toda a palavra que pronunciamos equivalem às orações mais sinceras e que o temor mental que mantemos é o que determina o caráter mau ou bom do que nos acontece. Durante todo o dia e ao longo dos dias que se seguem, estamos em perpétua oração, orando para o mal ou para o bem. Orar sem cessar significa que devemos manter nossa mente e nossa alma vibrando no plano mais elevado. Todos vocês já sabem que o positivo é de alta vibração, que a verdade espiritual nos eleva às mais divinas instâncias e que pensar no bem atinge as mesmas altas vibrações. Sabemos ainda que o sorriso, o canto, a adoração, o agradecimento pelas coisas mais comuns, a calma em lugar do nervosismo, a caridade ao invés da crítica, todos são expressões de amor puro, e este é o estado de alta vibração, equivalente à mais potente oração que se pode fazer. Manter-se em paz, contente e equânime é orar sem cessar. Agora lhes contarei o versículo completo de São Paulo. Ele diz: estejam sempre em gozo, orem sem cessar, em tudo deem graças a Deus, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus com respeito a vós. Não é assombroso ver como pôde este grande metafísico que foi Paulo de Tarso resumir em tão poucas frases a técnica da oração científica na íntegra? A ciência da vida sintetizada em uma expressão: estais sempre em gozo, orai sem cessar. Em tudo, dai graças a Deus, porque esta é a vontade de Deus para vós. Não é possível colocar nenhuma palavra a mais, depois que se conhece os porquês destas recomendações. Eu resumi ainda mais o ensinamento, sem que isto signifique que desejo me colocar como superior a Paulo de Tarso. Não, mas desejo que vocês absorvam a verdade por detrás da aparência e lhes digo que basta recordar duas frases. Estejam sempre em gozo e em tudo deem graças a Deus. Assim saberão a que me refiro com orar sem cessar. Vou dar-lhes alguns exemplos simples e práticos que, se adotados, terão certeza de estar orando sem cessar. O primeiro é a saudação. O verbo saudar quer dizer saúde dar, ou seja, dar saúde. Vocês podem imaginar algo mais generoso, desinteressado e nobre que dar saúde ao amigo ou familiar quando o encontra? Mas a saudação perdeu todo o seu significado, com o costume e a rotina. Ela é feita somente como gesto de cortesia para cumprir uma boa educação. Ou se você saúda algum conhecido pela rua, é apenas sinal de mero reconhecimento. A metafísica procede diferente. Faz uma de duas coisas: ou bem coloca a intenção na saudação,
e junto com o sorriso e o gesto pensa: te dou saúde, ou diz mentalmente: saúdo o seu Cristo interior, e não se limita unicamente aos amigos e familiares. Brinda a toda pessoa a quem se dirija, a vendedora que o atende em uma loja, a foto que vê num jornal, ao entregador, ao cobrador, ao caixa do banco e, muito especialmente, aos enfermos e aos desamparados que encontre em seu caminho pelas ruas. Essas situações corriqueiras são dardos carregados de vibrações de luz potente, que fazem maior bem a quem os recebe do que qualquer moeda que poderia lhes oferecer. Além disso, tudo retorna em saúde e amor. Vocês comprovarão ao ver a atração que exercem e a boa acolhida que recebem em toda parte. Nunca mais terão queixas de como foram tratados em algum lugar e ocasião, e lhes surpreenderá os elogios com que serão descritos, isto é, porque a boa vontade tem um ímã irresistível. Não bendigam a tudo o que vem. Jamais abençoe as banalidades ou manifestações inferiores. O ato de abençoar acumula aquilo que é abençoado, e não é prova de amor e de sabedoria abençoar os efeitos, pois se estará aumentando e engrandecendo também o acúmulo de erro, e de acordo com a lei do bumerangue, eles correrão até aquele que lhe dá tão bela acolhida, produzindo-se uma grande confusão mental em você. Há que se abençoar a verdade, o Filho de Deus, o Cristo interior, se você gosta mais desse termo. Qualquer que seja a imagem do ser perfeito que você conceba, invoque-o quando apareça a ocasião. É o seu eu mesmo que está olhando em um espelho. Deus e o Filho são apenas um. Se é mais fácil para você pensar que cada átomo que está vendo é substância divina, pense assim. Aceite sua própria inspiração. Ela é a sua e deve usar aquela que melhor te convém, que te oferece o teu próprio Deus. Dar saúde ao saudar é mais que desejar bom comportamento para o corpo. Isto seria somente dirigir-se aos efeitos. Se refere à saúde espiritual, ou seja, é abençoar, ou dizer o bem, a mente e a alma. É desejar luz e verdade ao próximo. É ajudar a limpar os erros do mundo. O mundo se torna melhor porque você está nele. Bom dia, boa tarde, boa noite, obrigada. Ditos com a intenção que encerram e que se perdeu de vista no mundo, é ir distribuindo o bem e a graça. Elas fluem até onde termina o respectivo ciclo e refluem, multiplicadas de onde partiram, ou seja, você mesmo. A segunda forma de orar sem cessar é: todos os dias você tem coisas a fazer, deveres a cumprir. Alguns lhe incomodam, enfadam, são duros. Outros são meras rotinas e de outros você gosta. São prazerosos e interessantes, como sentar-se para ler o jornal ou ir a uma festa. Dedique-se a todos, tanto os agradáveis como os desagradáveis. Antes de começar, diga: dedico isto ao bem. E se você esquecer de fazê-lo porque ainda não adquiriu o costume e não se lembrou quando começou o dia, dedique da mesma forma, assim que lembrar. Você se surpreenderá como todos os seus afazeres pesados se tornam mais leves, de tal modo que nem irá senti-los. Os benefícios serão para você como verdadeiros encantos. E o melhor é que todas as pessoas que estão fazendo o mesmo que você, em todos os lugares diferentes do mundo e que você sequer conhece, se beneficiarão com as ondas de bondade que você lhes está enviando. Você lhes fará leve a carga, lhes comunicará seu bom humor
e este bem abençoa você. A terceira forma de orar sem cessar é, de noite, quando você se deitar para dormir, que seu último pensamento seja: perdoo a tudo que necessita do meu perdão, inclusive a mim mesmo. E ainda que eu saiba que no plano espiritual não há nada a perdoar, perdoo, porque assim transformo a ideia da crença no mal. Convido aos meus mentores invisíveis a utilizarem meu sonho para me guiarem a fazer o bem onde seja oportuno. Obrigado, Pai. Seria muito estranho que você não dormisse em seguida, pois os protetores agradecem sua boa vontade de ajudar e lhe cobrem com vibrações de paz e doçura, até que você esteja profundamente adormecido. O corpo astral sai do corpo material quando adormece e às vezes viaja longas distâncias. O subconsciente cuida zelosamente do seu corpo e, ao perceber o menor perigo, o menor ruído, o atrai de volta à matéria com grande velocidade. Aqueles sonhos comuns que muitos de nós têm de estar caindo verticalmente ocorrem sempre no último instante antes de despertar, e são quando o corpo astral está voltando para a matéria. Não demoram segundos. Não é preciso ficar assustado. Além disso, de nada nos custa a ajuda oferecida aos guias. Se você se lembra de ter sonhado, e se o sonho é coordenado e muito claro, escreva-o ao acordar. Mais tarde, você esquecerá dos detalhes, e é importante não perdê-los, porque na maioria das vezes, eles contêm mensagens dos mestres. Você viu como se pode orar sem cessar e fazer isso sem interromper nada na nossa vida diária? Viu como aproveitar tudo o que até agora estava sendo desperdiçado? Somente assim, você poderá se dar ao luxo de não ter que assistir às aulas ou conferências que lhe oferecem com amor, já que o Espírito da Verdade se encarregará de lhe instruir pessoalmente. Apesar de não costumar sugerir algo que contenha qualquer ameaça, é meu dever advertir-lhes para aquela frase que diz: são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Ela se refere àqueles que, tendo a grande fortuna de encontrar-se com a oportunidade de aprender a verdade, de reduzir o caminho da sua evolução, e que por descuido ou por preferir coisas de menor valor que o adiantamento espiritual, depreciam este esforço e não se voltam a ele. São os chamados que não foram escolhidos. Não é por favoritismo que não foram escolhidos, já que no espírito todos são herdeiros do reino. É porque, como diz a parábola do semeador, a semente que cai sobre a rocha são como os que, quando ouvem, recebem a palavra com gozo, mas não fixam raízes. Por algum tempo creem, e em momento de tentação se afastam. Quando se deixa perder a semente, se passam muitas vidas antes que volte a apresentar-se a oportunidade novamente. Vamos encerrar com a frase de meu mestre, e que sirva de lembrete para a sua reflexão diária. Se você não encontra tempo para dedicar a Deus, é porque todo o seu tempo está dedicado a problemas e enfermidades.